Minha amadinha rica, aquela igrejinha já está bem apagada, olha lá. Né? Ali no texto ali, a palavra da parte do Senhor que veio a Jeremias dizendo, né? Nós vamos mudar aqui essa página e vai ficar mais apagado ainda. Sim. Eu creio que na mente das pessoas também deve estar apagado, amada. E se a pessoa está assistindo este trabalho nosso, e esse é o primeiro que ela assiste, eu penso, amada, que seria tão importante assistir alguns outros. É verdade. Olha, entre eles eu destaco, amada, a Bíblia é bíblica. Você deveria assistir esse vídeo, isso é muito importante conhecer. Né? A Bíblia é bíblica é uma pergunta, né? A Bíblia é bíblica? É né? verdade. É uma pergunta. O outro, semeando no templo de Salomão. E outro, templo é dinheiro. é dinheiro. É verdade. Entende, amada? Entendo. Templo é dinheiro, semeando no templo de Salomão e a Bíblia é bíblica, eu creio que são trabalhos complementares para as pessoas que estão assistindo primeiramente este que está aqui. Verdade. Eu penso que você vai ter um horizonte aberto na sua mente. Do jeitinho que você está acompanhando esse, é lendo o que está escrito aqui. É só lendo, né? É lendo, não é o irmão Rubens aqui inventando história, é o que está escrito ali no contexto. Sim. Não é o que está escrito na escritura e eles pegam um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá, porque já disse, isso Jeremias condenou. Não é para fazer isso. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. É para dissecar tudo assim, ó. Examinai. Vamos em frente, amada? Vamos. Então vamos mudar aqui o nosso painel. Olha aqui o próximo painel, amada. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. João 2,16. Amada, quando você lê essa passagem na Bíblia, ou quando você ouve desde a infância, repetidamente, nos filmes, nos programas, na igreja, em todo lugar, pessoas repetindo essa frase, certamente que na sua mente vai ficar o quê? Que é a casa do meu pai. O templo de pedra, né? É isso aí, amada. Pelo menos na minha mente era assim, né? É isso aí, é isso que vai ficar na nossa mente. Olha que o templozinho que nós desenhamos depois do Jeremias lá, do Cabo do Machado, já está mais apagado. Eu acho que dessa vez agora, na próxima, ele já sumiu da mente das pessoas. Verdade. Eu espero, porque nós tememos correr em vão, né, amada? É. E esse resultado do trabalho nosso, amado, que o Criador colocou em nossas mãos pela sua benevolência, né, e boa vontade, ele não é nós que selamos, fechamos e lacramos. Nós deixamos ele aberto, você que fecha. Porque ele não é para um grupo, não é para um tipo de pessoa. Ele é para cada um na sua individualidade, que o Pai o criou. E quem convence não somos nós, né? De maneira nenhuma. Nós mostramos aqui, amado, o sentido do pastor, né, verdadeiramente descrito sobre o que a Escritura fala dele, não a figura eclesiástica, não a figura de título, mas da vocação, é apresentar os campos verdejantes para as ovelhas. Quem vai lá para poder comer agora são as ovelhas. E esse alimento que elas comem é o pastor que dá, amada? Não. É o Criador que fez brotar da terra. Com certeza. Então você, como ovelha, meu amado, neste primeiro momento como ovelha, você vai apenas escolher ali, ver no chão, né, a planta que o papai dá para você comer. O pastor apenas te apresenta os campos verdejantes. Para quê? Para que você, muito em breve, também seja esse pastor, esse condutor. Pastor, amado, a palavra na Bíblia é a mesma que guia. Guia não é o guia do espiritismo. Não é um guia que está guiando as pessoas por turismo. O guia é aquele que mostra. Então, o dever nosso é só mostrar para a pessoa, para ela, ser introduzida. Sim. Entende? É o batismo, é ser introduzida. Ser introduzida. Depois que ela é introduzida, aí é ela com o Espírito do Pai. Certo. Ela agora tem a obrigação, como disse Shaul, e me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não pregar as boas novas. Então agora essas pessoas vão fazer o mesmo. É verdade. Vão mostrar para outras o campo verdejante. E fazer isso por amor, né? Por amor a elas e por querer que elas se salvem verdadeiramente para a próxima, porque essa já foi pro saco. Amada, quando a pessoa começou a assistir esse DVD, eu penso, em alguns casos, ela falou assim, eu vou ver o que esse homem está falando. Sim. E quando a gente fala, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né, sendo uma referência não à igreja, a pessoa já torce o nariz. Mas depois que ela lê com a gente, ela tem a certeza que foi enganada. Então agora ela já está mais pronta para ser receptiva, não mais daquela forma de curiosidade, mas de interesse, de sede. De sede. Então você que está com sede, amado, vamos agora beber a água mais limpa da fonte.
Verdade. Porque essa água aqui maravilhosa que o Salvador falou, você vai ver que é tão especial, né, amada? Essa água é tão especial porque é essa mais especial que o Salvador deu que eles jogaram sujeira nela. É verdade. Levando você a crer no Laleli Lolu, no pai da Mônica teve 5 filhos, levando você a crer na repetição da mente associativa. Por repetir diversas vezes que Jesus falava do templo. Não. Jesus não falava do templo, até porque nem era Jesus ali naquele lugar. Jesus é novíssimo. É verdade. Era outro, era o Salvador nosso. Que hoje nós pensamos que o nome é Yahushua. E eu espero que seja, né, amada? Porque Jesus eu tenho certeza que não é, mas isso é outro assunto. É outra coisa. Amada, de novo, mais uma vez, amada. Vamos continuar repetindo, porque o povo está acostumado a repetir. Vamos repetir de novo mais uma vez. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. João 2,16. O Salvador já havia crescido, estava lá com seus 30 e poucos anos. E teve um momento na vida dele que ele não aguentou mais ver fazendo a casa do pai dele de comércio. E ele foi lá para tomar uma decisão. É verdade. Esse fato é muito ilustrado pela mídia, pela Hollywood. Sim, né? nos filmes. Nos filmes, nas peças teatrais da vida de Cristo. Enfim, o povo já conhece muito bem. Isso. Eu penso que é chover no molhado. A gente detalhar mais o que ocorreu ali, que o povo sabe. Mas eu prefiro ficar agora com a leitura da Escritura. Correto. Bastante atenta. Irmão, aqui uma dica para você. Assista Bíblia Bíblica, que você vai aprender nunca mais a ficar indo atrás de pastor lendo aqui, ali e acolá, porque é assim que eles te enganam. Isso está detalhado na Bíblia Bíblica. Se eu fosse repetir aqui agora, só a Bíblia Bíblica são 2 DVDs, imagina quantos seriam esses. Então não vou repetir isso aqui, tá certo? Dá uma olhada no Bíblia Bíblica para a gente entender melhor isso. Mas agora, assim como fizemos, como alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, nós lemos tudo. Sim. Assim como foi Jeremias, põe-te à porta da casa do Senhor, lemos tudo. E agora também, não façais da casa de meu pai casa de comércio, vamos ler tudo. Que é um dos que eles mais usam, né? Amadinha, nada melhor do que ler o que está escrito, compreender com o espírito que foi colocado naquele momento em que se escreveu, para ter a certeza de como entender, de como se comportar. Sim. Vamos então à leitura, minha riquinha? Vamos. Então manda. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Os cambiadores são os trocadores, né? Os que trocava dinheiro, o dinheiro. ou então trocava produto. Certo. Se o cara tivesse um pecado cometido e agora, né, a lei de Moisés dizia que ele deveria ali fazer o sacrifício de um carneiro, mas ele não tinha um carneiro, tinha levado uma pomba, ele podia pagar em dinheiro e trocar o carneiro pela pomba. Fazer uma Ele podia fazer qualquer coisa, amado. O negócio é não trazer problema para Roma. Para Roma. E o sistema religioso, ó, faturar. Certo. Então, o Salvador achou onde? No templo. Não está escrito na casa do meu pai, está escrito? Não, no templo. Então está escrito no templo, exatamente. É no templo. Ainda não temos a visão, né, de acordo com o nosso andar da carruagem aqui, do que era realmente esse templo. Sim. Mas vamos ter ainda neste vídeo também, além dos outros, que nós já citamos aqui, como templo é dinheiro, semeando no templo de Salomão, e Bíblia Bíblica e tudo mais. Vamos lá, amada. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Amadinha, presta atenção, ele fez um chicote. Foi. E lançou fora do templo. Templo. Não é da casa do Criador. Nesse momento é do templo mesmo. Templo. O que ele lançou fora do templo? Os bois. Os bois. Os bois estavam dentro do templo? Parece que sim, né? É, exatamente. Só que o templo que esses bois estavam dentro não é aquela igrejinha que está apagada ali, quase sumindo. Não é o que está no imaginário da pessoa. É o templo real da época de Herodes. Certo. Não é nem o de Salomão. Não é nem o de Salomão. Naquele de Salomão seria impossível dizer, olha, os bois estavam dentro do templo de Salomão. Mas dizer isso a respeito do templo de Herodes, podia-se. E nós vamos ver a imagem do templo de Herodes ainda hoje aqui nesse DVD para que você saiba por que isso é possível. Certo. Tá certo? Certo. Então você vai analisando, amado, e vai percebendo já que os pastores têm muito a esconder. Sim. Eu não sei a saia justa que esses caras se metem. Na hora, se um membro da igreja perguntar a ele assim, pastor, eu estou lendo aqui, pastor, mas eu não estou entendendo.
também os bois e ovelhas foi lançado para fora do templo? Os bois e as ovelhas faziam o que dentro do templo, pastor? Podia entrar dentro do templo? Podiam esses animais entrar no templo, ou ser levados para dentro do templo? O pastor, claro, que vai evitar tocar nesse assunto, porque se ele for tocar e falar a verdade, o que é difícil sair da boca deles, verdade, até porque a maioria está enganado, mentindo, né, por estar enganado, mas uma boa parte sabe. Né, da mentira também. Se convenceu da mentira e está mentindo, porque está convencido dela. Mas se esse cara for falar a verdade, ele vai dizer, meu amado, é porque o que você está imaginando que é o templo, não se aplica naquele caso. Aquele templo não era igual esse templo que está na imagem sua, no seu imaginário, na sua cabeça. Mas vamos ler de novo, amada, porque são apenas detalhes. Nós queremos ver se realmente ele estava defendendo a casa do pai dele como o templo, ou se era mais uma vez como nas visualizações passadas, né? Sim. De Davi, de Jeremias. Vamos lá. Vamos lá. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Ainda está parecendo que é o templo, né, amada? Sim, ainda está parecendo. Eu acho que essa aí vai ficar difícil para o Rubens tentar convencer as pessoas de que ele não falava do templo. O Rubens, o herege, endemoniado, dessa vez vai se dar mal. Né, velho? É isso que algumas pessoas podem estar pensando. Mas o que está aqui, meu amado, não é a palavra do Rubens, que você supõe que seja herege ou endemoniado. O que está aqui é a escritura, do jeito que ela está escrita, nós vamos ler. Vamos seguir, amadinha. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Agora sim, o nosso Criador é justo. Muito justo. O nosso Criador é o ser mais inteligente que já existiu em todos os tempos, né? E fora dos tempos, porque ele está acima disso. Ele está na eternidade, né? Com ele não tem essa coisa de antes e depois. Mas o Criador deixou uma pista para nós simples mortais, amados. Uma pista preciosa, né? Valiosíssima, né, amada? O zelo da tua casa me devorará. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. Essa mesma passagem, amada, nós vamos ver depois no momento da crucificação. E os discípulos tornaram a se lembrar do que está escrito. O zelo da tua casa Eu não me sabia devorará. dessa não, que eles se lembraram de novo. De novo. Ah, é? Não sabia, Quando eles não. viram crucificado é porque aí concretizou-se tudo. Concretizou. O Criador, o Salvador foi devorado pelo zelo pela casa do pai dele. Pela casa do pai dele. Então, amado, veja bem. Madinha, nós estivemos esta semana que passou na Serra do Mar. Serra do Mar. E quando nós fomos na Serra do Mar, nós pegamos um caminho muito bonito no meio da mata. É verdade. Não é verdade? Muito bonito. É claro que no momento que nós estávamos na Serra do Mar, na nossa mente vinha a todo momento a imagem também da mata que nós estivemos com o Daniel Vison. Sim. Porque o mato, a mata fechada, Parecido, né? as árvores lembravam muito. Então, o que faz você lembrar de uma outra coisa é algo parecido. Entende? Entendo. Por exemplo, inevitavelmente, quando nós acendemos a fogueirinha na Serra do Mar, nós lembramos da gente acendendo a fogueira lá com o Daniel Vison. Exato. Não é verdade? Lá na mata que nós temos com o Daniel. Sim. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, uma coisa vai te lembrar outra quando for coisa semelhante. Sim. E neste caso havia acontecido algo semelhante que os discípulos tinham lido. O zelo da tua casa me devorará. Eles lembraram do que está escrito. Então, aí vem a pergunta. Os discípulos se lembraram do que estava escrito porque se recordaram de alguém também que teve zelo pelo prédio, pela casa, pela moradia do pai dele, ou pelo templo, ou pela igreja como templo de pedra, e também foi devorado? Será que é isso? É bom ver, né? É bom dar uma olhada, né, dar uma amada? olhada. Melhor do que ter dúvida é ter certeza. É. E, amada, eu pergunto, aí vem aquela outra informação que nós já tocamos aqui. Há 2000 anos, amada, está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Está escrito, olha lá, está escrito. Está escrito. Por que as pessoas não foram ler o que está escrito até hoje? É verdade. Né, amada? Está escrito. Está na sua Bíblia, meu amado. Você não foi ler porque você está condicionado a crer fielmente neste homem
que se intitula ungido de Deus, pastor levantado por Deus para ser o seu pastor, que tudo é uma farsa. Se você duvidasse pelo menos desse homem, você, tá bom, pastor, eu sou igual a igreja de Beré, que duvidava de Paulo. Hã? O grupo das pessoas de Bereia, chamado a igreja de Bereia, a reunião das pessoas de Bereia, eles não acreditavam nem em Paulo, mas no que o Paulo dizia, eles iam para a Escritura para confirmar ser verdade. Mas vocês, e eu também há uns anos atrás, ouvimos esses homens falando e não queremos nem procurar saber se eles estão realmente agindo com a verdade, porque confiamos de que eles foram colocados ali por Deus, para poder ser o nosso guia, o nosso chefe, o nosso pastor, qualquer outra coisa desse tipo. Espiritual. O líder espiritual, a cobertura espiritual, sei lá mais o quê. Então, amado, eu quero que você se detenha comigo no texto. Eu vou repetir para que você entenda. Certo. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui esses, e não façais da casa do meu pai a casa de comércio. Então os seus discípulos lembraram, quando viram o Salvador ali, se colocando como refém daquele povo, afrontando aquele povo de alta periculosidade, os discípulos se recordaram que o zelo pela casa do pai havia, no contexto anterior da Escritura, devorado alguém. Devorado alguém. Né, amada? Verdade. E é uma, vamos dizer assim, uma sombra do que o Salvador passaria. É verdade. Então nós podemos hoje, amada, ler, Podemos. porque já era para ter lido. E se alguém leu no passado, certamente descobriu a verdade, foi morto como bruxa na Inquisição. Em um período de perseguição implementada até pelo protestantismo também, que perseguia as pessoas e sempre perseguiu e sempre persegue. Até hoje. Isso não muda. Então vamos dar mais uma avançada. Olha que a igrejinha já está sumindo da mente das pessoas. Tá bem. Eu penso que quando a pessoa perceber que o Salvador não falava definitivamente do templo, aquela igrejinha que está ali vai apagar nunca mais. Essa pessoa liberta Liberta. vai associar igreja ou templo a esse Prostíbulo. o prostíbulo, esse objeto de pedra. Atolei-me em profundo lamaçal. Estamos lendo agora aquilo que os discípulos leram e se recordaram. Se recordaram. Os discípulos leram essa passagem que você vai ler com a gente e eles se recordaram naquele momento que o Salvador estava afrontando um sistema muito poderoso de que o zelo pela casa havia devorado alguém. Vamos ver se a casa é uma casa de pedra, se é um templo, Sim. ou se é novamente o povo, se é Israel, no caso Jerusalém. Vamos ver o que é. Vamos ver. Eu sei que quem está aí no cenário de novo é Davi. Davi. Vamos lá, vamos ler Davi falando. O que Davi disse? Vai, amadinha. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. É Davi, né? Chorando, né? Chorando. Tipo assim, né? Né, amada? É. Clamando a sua dor de estar em situação difícil. Pode ir, Exatamente. amada. Estou cansado de clamar. Olha. A minha garganta se secou. Olha. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Certo? Aqueles que me odeiam Sem causa. sem causa. Olha, amada. Aham. Aqueles que odeiam Davi sem causa, olha lá. São mais do que os cabelos da minha cabeça. É muita gente contra ele, ó. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos. Igualzinho o Salvador, amada. Aham. Aqueles que procuravam destruir o Salvador injustamente. É sombra, Olha lá, né? é sombra, olha São lá. poderosos. Era os que comandavam na época do Salvador o império religioso, olha lá. Exato, são poderosos. Ó. Então restituí o que não furtei. O próprio Salvador restituiu a vida dele, sendo que ele mesmo não pegou a vida para ele. Mas ele restituiu até o que não furtou. Igualzinho Davi, é Verdade. profecia, ó. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas. A confusão cobriu o meu rosto. Olha, Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos. olha, E um desconhecido para com os filhos de minha mãe. olha, nem os irmãos, nem os parentes dele reconheciam mais ele. Por quê? Por quê, amada? Pois Ah. o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. As afrontas daqueles que afrontam o próprio Criador. Processo religioso caíram sobre o filho dele, o Salvador. Salvador. Isso é sombra. Mas é Davi falando, por isso é que os discípulos se recordaram do que havia escrito. Davi dizendo que o zelo pelo povo dele Pelo povo. o devorou. Então, eu pergunto a Amadinha, eu até falei amadaria que sem querer veio na mente. Poderíamos nós estar indo em direção à Serra do Mar e se lembrar daquele dia que nós compramos um pão na padaria do Capixaba? Não, Tem nada a ver, nada a ver. tá certo? Mas nós entrando naquela montanha, nós nos lembrávamos de quando nós fomos com o Daniel no mato, Exatamente. naquele acampamento. Não é verdade, isso amada? aí, é Por quê? isso aí. Porque há uma semelhança. Há uma semelhança. Então jamais os discípulos poderiam recordar do que havia escrito, tá certo? Dentro de um contexto, se o assunto abordado
no outro contexto posterior fosse outro. Fosse outro. Então, ele jamais se lembraria. Eles se lembraram porque a situação era essa que estava ocorrendo. Era uma vidência, que a gente chama de profecia no passado, mas é vidência. Uma vidência do Criador, do Espírito do Pai, passada através de Davi. Em sombra. Pode ver que tudo ali encaixa com o Salvador, amada. Encaixa direitinho. Entende? Então, porque por amor de ti tenho suportado afrontas e confusão cobriu meu rosto. Tenho me tornado estranho para com meus irmãos. Um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Mãe, eis aí teu filho. Mulher, filho, eis aí tua mãe, né? É assim? Pois o zelo da tua casa, o zelo da casa do Criador, o zelo pelo povo. Pelo povo. E as afrontas dos que afrontam caíram sobre mim. O zelo da tua casa me devorou. Jamais, Davi diria, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, sendo o templo, porque o templo não existia. Não existia. Jamais, Davi diria, o zelo do teu templo me devorou, porque o templo não existia. Também não E o texto é claro, olha ali, tenho me tornado estranho para com meus irmãos, um desconhecido para com os filhos da minha mãe, porque o zelo da tua casa me devorou. O cuidado que eu tive pelo teu povo, meu Salvador, me devorou. É Davi falando em profecia, é o Espírito falando atrás de Davi, e é a sombra do que ocorreu com o Salvador. Exatamente. Por isso os discípulos se recordaram, amada. Porque estava escrito. Eu acho que essa casinha já está apagada. Já foi. O templo não aparece mais ali no cantinho. Mas vamos dar uma retroagida aqui, amada. Sim. Que eu quero mostrar aqui um negócio aqui para você. Tá. Nós vamos de novo aqui nesse texto antigo que eu quero mostrar mais alguns detalhes. Olha só, amado, o próprio texto que nós lemos antes já nos mostra que não falava de maneira nenhuma do templo de pedra. De forma alguma. Primeiro que é uma coisa até interessante, amado. Imagina você ser uma empresária. Agora imagina que você tem um filho. E quando o seu filho cresce, faz 30 anos de idade, teu filho é impedido de entrar pelos empregados, impedido de entrar na sua empresa. Será que isso ocorre com algum empresário no Brasil ou no mundo? Impedir seu filho de entrar na empresa sua? Só se for um caso muito extra de um pai que tem um péssimo relacionamento com o filho, porque normalmente não. Mas o comum não é esse, né? Mas seria esse o caso do Salvador e do seu filho? De forma Um alguma. péssimo relacionamento a ponto de impedir que o filho entrasse na sua própria casa? Mas você sabe que o Salvador foi impedido de entrar naquele local. Não digo na nave, porque lá ninguém entrava mesmo. Eu digo no templo de Herodes, porque aquilo não era a casa do pai. Não era a casa do pai. Era Nunca a casa feita pelo inimigo, por Roma. Herodes fez aquele templo, na época do Salvador. Quando os discípulos se maravilharam com as pedras, é porque eles não tinham visto ainda a imponência daquele templo. E falaram, mestre, que pedras bonitas. Pedras bonitas? Não haverão aí pedra sobre pedra que não seja derribada. Né, amada? É verdade. Então, veja bem, meu amado. A questão aqui é a seguinte, nós vamos ler o texto de novo agora, você vai ler comigo, não é o Rubens que está te convencendo, querendo mostrar para você uma mentira. É a palavra do Criador que nós estamos expondo. Se há uma verdade na palavra, e ela é contrária ao que você aprendeu, porque o que você aprendeu é mentira. É verdade. Tem que se convencer disso, porque essa é a situação aqui. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos. Daqui a pouco você vai entender por que tinha animais dentro do templo. Correto. Vai ver a imagem daqui a pouco. E tendo feito um chicote, lançou fora do templo, hein? Também bois e ovelhas, espalhou dinheiro, derrubou as mesas, e disse, tirai daqui estes, tirai esses animais daqui, essas mesas, troço tudo. E não façais da casa do meu pai casa de comércio. Que casa é essa? Nós já sabemos qual é essa casa, amada. É o povo. É o povo. Não façais do meu povo um povo de comércio. Pergunta, amada, hoje estamos em maio de 2013, alguma coisa nesse sentido mudou? Não mudou. Esse processo religioso que está aí não está até hoje fazendo de você, de mim, de nós, povo do Criador, casa de comércio? Fazendo de comércio o verdadeiro templo do Altíssimo, né? Verdadeiro templo do Pai é você. E você está sendo feito de comércio até hoje, como se fazia naquela época. Não, ele não acusou ninguém de fazer aquele local de comércio, de fazer as pessoas de comércio. Tá certo, amado? De comercializar. E até hoje nos comercializam. Só veem as pessoas como fonte de lucro, de dinheiro. Isso é comércio. Por isso que fala, o mercenário, ora, ele foge porque ele é mercenário, só quer saber de dinheiro. Ele não tem cuidado com as ovelhas. Quando ele vê vir o lobo, ó, pernas para que te quero. Naquela clássica passagem que
o pastor mercenário vem matar, roubar, destruir, e eles dizem que é o demônio, diabo. Aí vamos seguir no texto. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Davi falando: sou estranho no meio do meu povo, meus irmãos, filhos da minha mãe já não me querem ver, atolei-me no lamaçal. Tá certo? Porque o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas são maiores do que o fiapo do meu cabelo. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostra para fazer isso? Jesus, então, respondeu e disse-lhe: derrubem este templo, e em 3 dias o levantarei. Derrubem este templo. Mas agora vamos ver que coisa rica que o Criador deixou para nós escrito. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Olha lá, amado, até botei em amarelo. Mas ele falava do templo do seu corpo. Pergunta, amado, definitivamente, só lendo esse texto, ele falava do templo de pedra? Em momento algum. Está escrito claro, mas ele falava do templo do seu corpo. Sim. Esse povo só vê coisa física, amada. Ele fala do templo que é o corpo dele, os caras estão achando que é o templo de pedra. Ele fala que o pão vivo é ele, o povo acha que é o pão da padaria. Ele fala que ele é o caminho, Tomé, e esses caras de hoje ainda acham que o caminho é para a igreja, para o templo deles. É igualzinho os daqueles templos, né? Que eles tudo achavam físico. que era o templo lá de pedra, né? É tudo físico. Agora, Físico, presta né? atenção num detalhe, amado. Se você não entendeu nada desse trecho, entenda isso. Mas ele falava do templo do seu... Corpo. Quem é o corpo do Salvador? Nós. Nós. Ele falava de nós, meu amado. Está escrito, o zelo por nós todos devorou ele. É simples, porque esses canalhas não ensinaram isso há mais tempo para nós, amada. Verdade. Esses crápulas, bandidos, não falaram para nós isso. Mas ele falava do templo do seu corpo. Seu corpo somos nós ou não somos? Então ele falava de quem? De nós, do povo. Não façais deste povo casa de comércio. Não façais comércio desse povo. Esse povo não é para ser enganado, extorquido financeiramente. É isso que ele estava denunciando. E é isso que está oculto até agora nessas denominações que você achava que servia ao Pai. Ele serve ao Pai deles. Né, amada? Sério. Vós quereis agradar o vosso Pai e satisfazeis os desejos dele, porque ele foi homicida desde o princípio, nunca assinou com a verdade, porque nele não há bem algum. Vosso pai é quem? É o diabo, o pai da mentira, o pai de vocês que enganam as pessoas, dizendo que o Salvador falava do templo de pedra, e está claro, mas ele não falava do templo de pedra, ele falava do templo do seu corpo. O seu corpo é nós. Ele falava de nós. Por isso os discípulos se recordaram que o zelo de Davi pelas pessoas devorou Davi. Aí cai por terra imaginar que Davi falava do templo, porque não existia na época dele. Não acabou não, amado. Vamos seguir mais um pouquinho em frente, que eu creio que tem mais coisa para você saber, para ficar mais ainda entristecido e até enojado com esse bando de safados que te enganou até hoje no sistema religioso, principalmente naquele que mais engana. Qual é ele? O protestantismo. Não tenha dúvida, o protestantismo é o que mais engana, porque onde há a maior mentira é nele. Amado, eu trouxe ela de volta ali, ó. A imagem da igreja. Mas esse tipo de imagem que fica na nossa mente, de que isso é a igreja, nós temos que, ó, a partir de hoje já sabemos que nós somos o povo do Criador. Nas sombras, né? Era o povo de Israel. Hoje somos nós, lavados pelo sangue do Cordeiro, né? Sim. Remidos dos pecados. Então, ali está a imagem da igreja, daquela que nós estamos aqui discorrendo sobre este assunto, não é isso? E aqui está a imagem do Templo de Salomão. Esse bonito aí é o Templo de Salomão. Tanto que o que o Macedo está fazendo não se parece com esse. Não. Se parece com outro que a gente ainda vai ver. Exato. Amada, existem algumas características diferentes desse para aquele ali. Sim, existe. Naquele Templo de Salomão só entravam os
Levitas, né? Só os sacerdotes levitas. Judeu não podia entrar. Tanto que jamais Jeremias teria se colocado na porta do templo, como nós vimos. Foi realmente na porta de Jerusalém. Onde o povo subia para adorar, né? E quando o pastor fala no templo religioso, quando as músicas falam, quando a cultura protestante fala da igreja, eles estão levando a nosso entendimento que a igreja é aquela casinha branca. Mas que também o templo de Salomão era uma igreja. Porque muitas coisas que eles relacionam ao templo de Salomão, ou busca pelo menos relacionar, como alegrei-me quando me disseram, que nem a ver com o templo de Salomão tem, Nada. mas eles vão nos levar a achar que é a mesma coisa. Sim. Pergunta, essa igreja, o processo religioso que se faz dentro dela é o mesmo que se fazia no templo de Salomão? Nada. Nessa igreja você tem cadeiras viradas para o altar. Naquela você tem cadeiras? Não. O povo podia entrar ali para assistir o culto? Não. O povo podia entrar ali para participar do culto? Também O povo podia entrar ali no templo de Salomão para poder cantar, orar, louvar? não. Não podia entrar para nada. Ali só os sacerdotes, e sumo sacerdote entrava lá dentro, no Santo dos Santos, e os sacerdotes entravam ali mais na frente para poder cuidar dos objetos sagrados, de ouro que tinha lá dentro. Exato. Era um outro processo religioso, não era igual hoje. Mas então, meu amado, sempre que o pastor disser para você, para te fazer achar que a igreja que você até agora frequenta é como o templo de Salomão, não caia nessa. Porque a igreja que você frequenta não tem nada a ver com o templo de Salomão. Nenhuma das práticas do templo de Salomão são praticadas nessa igreja e nada dessa igreja tinha no templo de Salomão. A igrejinha branca, com portas e janelas azuis que nós estamos vendo, é um exemplo da igreja hoje protestante, do templo religioso protestante hoje católico. Então, quando você vê a figura ali do padre, lá não tinha um padre. Quando você vê do pastor, lá não tinha pastor, não tinha coral, lá dentro tocando. Os levitas tocavam, era na muralha de Jerusalém. Está bem claro isso na escritura, não era nem no templo, eles não podiam entrar lá no templo. Exatamente. Né, amada? Os levitas podiam entrar, os sacerdotes. Sacerdote. Mas não qualquer um da tribo de Levi. E os que tocavam não era para ficar tocando dentro do templo, isso não existe. Então o que ocorre que nós estamos colocando aqui para você que você entenda a diferença de igreja de hoje, templo de Salomão, e vamos ver também as diferenças da igreja de hoje, do templo de Salomão, com o templo da época do Salvador, que é o templo de Herodes. Às vezes eu costumo dizer muito templo de Herodes, e não explico. O templo que o Salvador entrava, ou pelo menos chegou a frequentar, tá certo? Era o templo de Herodes, aquele da época dele. O templo de Jerusalém. Vamos lá. Aí está mais uma vez a imagem do templo de Salomão, para a gente guardar bem e ver que não tem nada a ver com o templo do Macedo em São Paulo, no Brás. É outra história aquela lá. Vamos lá. Olha ali, amada. Nós achamos que Davi foi autorizado a construir aquele templo. Nós não vamos passar muito tempo nessa fase para avançar para a próxima, simplesmente porque já está no DVD. Bíblia semeando no templo de Salomão. E templo é dinheiro. Dinheiro. Então não precisa, e alguns semeanos nós tratamos desse assunto. Então tem um vasto material aí. Mas nós vemos nessa passagem que a promessa não foi feita para Salomão, mas para o Salvador. Quando teus dias forem completos, depois que morrer, depois que vier a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, o qual sairá das suas entranhas, estabelecerei seu reino. Este, não é outro. É só um que vai fazer isso. Edificará a casa ao meu nome. O templo de Salomão era templo de Salomão, né? Confirmarei seu trono para sempre, seu trono não terá fim e tudo mais. Vamos ver agora. Agora vemos o anjo falando com Maria. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante do Pai. Eis que em teu ventre conceberás dar luz a um menino, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Criador lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Cumpriu o que o Criador falou pela boca de Natan. Vamos ver os dois juntos com as letras agora, nas cores, né, amado? Ó, é a promessa, olha aí, ó. Cada cor representa um cumprimento. Né? Aqui embaixo e em cima a promessa. Farei levantar depois de ti. O Salomão morreu, nasceu enquanto ele era vivo. Ele foi o pai de Salomão. Sim. Então ele é que gerou Salomão junto com Betseba. Então não se aplica a Salomão. Farei levantar depois de ti. Salomão foi levantado, foi criado, né, quando Davi estava vivo. O próprio Davi foi pai dele.
Então não se aplica a Salomão, se aplica ao Salvador. Salvador. Dentro da tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Casa ao nome. E Orolial, tenda do Criador. Exato. Nós, Nós. casa ao nome dele. Tá certo? Que ficou blasfemado para a igreja. Igreja é eclésia, na etimologia, tirados para fora para adorar o Deus Sol. Porque o Sol não bate do lado de dentro, tem que tirar para fora. Não é isso? Isso. Tirado para fora para adorar o Deus Sol é a palavra igreja que você fala. E Orolial, tenda do Pai, tenda do Criador. Nós, a morada dele, a tenda dele. Este edificará a casa ao meu nome e confirmarei o seu trono do seu reino para sempre. Para O reino sempre. de Salomão foi para sempre? Não. O do Salvador, né? Certamente o reino Mas- dele não terá fim. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aí você vê lá embaixo, ó, será chamado filho do Altíssimo. Quando o anjo falou para ela, não é isso? Isso. Dará o trono do seu pai Davi. Está lá mais uma vez mostrando que são das suas entranhas, né? Exato. E ali vem, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Seu trono será firmado para sempre, tá certo? Aí vem ali, ó, considerar terá a luz para o filho de Jesus, será grande, chamado filho do Altíssimo. Davi é seu pai, seu reino será para sempre, não terá fim. Tá certo? Tem uma passagem que eu acho que não está aparecendo aí, amada, mas que fala: se vier a transgredir, o castigarei com vara de homem. O Salvador em tudo foi tentado. Não transgrediu, mas foi castigado com vara de homem. Foi castigado. Então mais uma que se cumpriu, né? É verdade. Foi castigado, não por ter merecido, mas que foi castigado, você sabe que foi. E quem castigou ele? Sistema religioso. O próprio sistema religioso. Então, é isso aí que a gente observa, né, amada? Agora, Salomão, esse assunto também vamos passar bem rápido, Bem rápido. porque quem quiser ter mais detalhes sobre esse assunto, vai para Semeando no Templo de Salomão, Templo é Dinheiro, a fada do sonho. Essa fada não é onisciente nem onipresente. Em Gibeão apareceu o Senhor, tudo maiúsculo, a Salomão, na noite dos sonhos e disse-lhe: pede que queres que eu te dê. Olha aqui, nunca o Criador fez com ninguém, fez com Salomão. Não, porque não é ele, claro. E se andares no meu caminho, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou o seu pai Davi, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. O Criador não apareceu para ele, ele sonhou com esse demônio, né? Que não é onisciente nem onipresente, ele não sabia que o Davi já tinha prevaricado, que Salomão já tinha... Salomão já tinha, que dirá Davi. Quem dirá Davi, que já tinha até morrido aí na hora da fada do sonho. Então você vê que isso aí não existe, mas está com detalhes no outro. Esse detalhe também está no outros DVDs, vamos passar bem rápido. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, certamente edifiquei uma casa para morada, assento para a sua eterna habitação. Eterna habitação do Criador. Pode o homem habitar, o Criador habitar na terra? Não. O céu não comporta suas cabeças, o chão não pode ser o estrado dos seus pés, ele é muito grande. Que casa caberia um Deus tão grande, né? Aí, amada, a voz do Criador Jeremias. Disse então Jeremias a todos os líderes de todo o povo: olha, o Criador enviou-me para profetizar contra esse templo e contra esta cidade, e tudo que vocês ouviram. Jeremias 26:12. Vale aqui uma curiosidade que nós não falamos ainda, um detalhe. Na Bíblia eles falam que quando tem Senhor, tudo maiúsculo, é o Pai. É o pai. E quando é Senhor, que não é tudo maiúsculo, é outra coisa. Olha aqui, quando é o Criador falando para Jeremias e contra o templo, tá certo? Aí bota minúsculo. Mas quando é para aparecer para Salomão em Gibeá, que aí não é, aí bota maiúsculo, porque não é o Criador, olha lá. Olha lá, o Senhor, tudo maiúsculo, ó. Né, amada? O Senhor, tudo maiúsculo, para poder induzir você a achar que é o Criador. Mas não é o Criador, esse Senhor. Né? Essa palavra significa marido, Baal. Então eles colocaram num lugar referência do Criador como se fosse esse Senhor, e outra hora o próprio Criador como se fosse esse Baal. Fizeram uma salada. Sobre isso vai ver mais detalhes nos DVDs que nós temos. Amada, já temos uma certeza: a casa somos nós. Com certeza. Já temos essa certeza porque nós vimos 3 relatos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, e nós vimos que não é o templo, era o povo, era Jerusalém, né, que estava naquela cidade. Nós vimos que Jeremias colocou na porta da casa do Senhor, na porta de Jerusalém. E nós vimos que o Salvador disse: não façais da casa do meu pai, do povo, comércio. Então nós já temos certeza que a casa somos nós, e eu creio que já podemos seguir em frente.